TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço, começando mais um Câmara Esportiva nesta quarta-feira, clima agradável na nossa capital potiguar. E você, tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Tá tudo ok? Claro, hoje falaremos sobre futebol, claro e evidente, sobre o ABC, que conseguiu aí uma vitória após muitos dias, né? Muitos dias sem saber o que era vencer. Venceu a Ponte Preta. Vamos falar também sobre América, falar sobre questões jurídicas no âmbito esportivo. Temos aqui um especialista, o advogado Breno Dantas, ele que atua nessa área. Mas já vou dar o boa tarde inicialmente aqui para o nosso diretor, Pedro Neto. Muito boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Breno. Boa tarde a você que está em casa. Pois é, Hugo, parece até uma segunda-feira, mas não é, né? É uma quarta-feira. E nós temos amanhã já o ABC novamente voltando a campo, né? E alguns torcedores perguntando, o fato do ABC ter vencido a sua última partida, tudo, para mim não mudou nada. Mudou apenas pelo lado positivo, né? O ABC vai como franco atirador na realidade. No meu entendimento, o ABC não tem a menor condição mais de sonhar com a permanência numa Série B. E todos sabem disso, no fundo todos sabem disso. Mas que pelo menos acabe de forma digna essa Série B. É isso que eu tenho certeza que esperam a grande maioria dos torcedores do ABC Futebol Clube. E hoje com o Breno aqui vamos conversar bastante, principalmente sobre os episódios aí do Felipe Garcia, né? Que aconteceu a semana passada, e também sobre a SAF do América, sobre as eleições do América, porque tem muita coisa aí para acontecer. Com toda certeza. Pedro Neto, boa tarde para o advogado especialista na área esportiva, doutor Breno Dantas. Bem-vindo novamente ao Câmara Esportiva. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde, telespectadores aqui do Câmara Esportiva. Estamos aqui para a gente ajudar, contribuir e tirar todas as nossas dúvidas jurídicas sobre o desporto, né? Sobre jogadores profissionais e etc. Começando, Breno, sobre esse episódio envolvendo o Felipe Garcia, né? O ABC costumeiramente perde as ações na justiça. E desta vez o Felipe Garcia terá de pagar 2 milhões ao mais querido, é isso? Vamos lá. Qualquer contrato esportivo, qualquer contrato envolvendo uma entidade esportiva, que no caso é o ABC, o atleta Felipe Garcia, foi um contrato onde tem deveres e direitos, como muitas vezes os contratos. O que é que geralmente, quais são os deveres do atleta? É comparecer ao clube, é fazer a sessão de treinamento, é se esforçar, é ir para os jogos e fazer, no caso que Felipe Garcia, ele era atacante, fazer muitos gols pelo clube. E quais são os direitos dele? É receber o salário, o FGTS, as verbas inerentes, as premiações que há um contrato, isso, a questão da exploração do direito de imagem dele. Então, há todo isso que engloba os direitos e deveres do jogador. O que é que a ação pedia? Tá? E aí eu venho dizer com muita, a gente chama no direito data, venha, muito respeito ao colega, né? Eu estou só tratando o que de fato ele solicitou. Ele afirmou que existiam débitos de FGTS em aberto, que existia um perigo iminente, um suposto perigo iminente da vida do atleta pelos episódios que aconteceram, pela questão do apedrejamento do veículo do atleta, e que isso desencadearia uma possível rescisão de contrato de trabalho, né? Que a gente chama no direito esportivo, no direito de trabalho, de rescisão indireta. É quando, pensamos na justa causa. Justa causa geralmente é quando o atleta ou qualquer trabalhador ele comete uma falta grave. Ele chega embriagado, ele agride alguém, ele agride verbalmente alguém, ele faz alguma coisa. Falta várias vezes. A rescisão indireta é o contrário. É quando a entidade ou o empregador ele comete uma falta grave contra você. E aí foi justamente isso que Felipe pediu em relação ao ABC. Agora, Breno, muito tem se falado, muito se comenta sobre o direito esportivo e tudo mais. Hoje, eu não gosto de falar sobre salários, para mim é uma coisa muito pessoal, mas vou falar porque foi divulgado, né, em todas as redes sociais e tudo mais. Segundo informações, o Felipe Garcia recebia algo em torno de R$ 58.500 no ABC Futebol Clube. Se ele tinha mais 6 meses de contrato, vamos colocar com o contrato terminando em junho, né, de julho a dezembro, 6 meses. Se você for para a ponta do lápis, vai dar algo próximo dos R$ 300 mil, ok?
Como é que se chega a esse valor de 2 milhões, Breno? Pois é, vamos lá. Há uma diferenciação que assim, Breno, a multa de 2 milhões, geralmente esse valor, até pelo patamar salário dele, devia ser a multa que o ABC combinou no contrato com ele para fazer a liberação. Certo? O clube ele pode firmar uma multa com o atleta? Pode. Essa multa é negociável? É. Existe um teto, um limite que, a depender da remuneração dele, pode ser até 2.000 vezes a remuneração do atleta. Que é o limite que a Lei Pelé e que foi ratificada pela Lei Geral do Esporte, atualmente falando. Nesse sentido, o que é que o clube tinha que fazer? Ele tinha que pagar o salário do atleta, tanto a FGTS como outra coisa, e qual seria a sanção que o atleta podia pedir para o clube? É justamente a gente chama no direito esportivo de cláusula indenizatória desportiva, que nada mais é, Pedro, que é o pagamento desse estabelecimento dos salários desde quando foi até o final. Essa é a penalidade máxima que o clube pode ter com o atleta. Vamos deixar claro o seguinte, o que você acabou de dizer, isso aí foi inclusive dito, né, pelo próprio Ricardo Furtado, advogado do ABC Futebol Clube, um dos homens do jurídico do ABC, porque na realidade será multa, né, em quebra de contrato, seja de um lado ou seja do outro. Só que o próprio jogador era consciente de que não foi o ABC que quebrou o contrato, muito pelo contrário. O ABC até brigou, entre aspas, para que ele não deixasse o clube. Então, quer dizer, você vai para a justiça pedindo a quebra de contrato como se ela tivesse acontecido pelo clube, coisa que realmente não aconteceu, né, Breno? Perfeito. Justamente o que o juiz ressaltou no processo é assim, não estou dando juízo de valor, até porque não sou juiz de trabalho, nem nada do tipo, não. Mas diante do que foi justamente isso que ressaltou. Quem deu causa à rescisão de contrato o atleta. Foi o atleta. Isso. Quem, inclusive, lá no processo, o processo é público, não tem nada de segredo de justiça, qualquer um pode ler. Lá, inclusive, tem uma possível proposta de um clube, salvo engano, da Lituânia, que aí não foi aceita pelo ABC. Existia um interesse de um clube de Série C, que era o Náutico, isso tudo está dito lá no processo, e que diante disso houve uma tentativa de desligamento do atleta. E até de forma forçosa, aí foi quando o atleta deu entrada de trabalho, pedindo rescisão indireta, sobre 2 temas. Um é informando que existiam 2 ou 3 meses de FGTS em atraso, tá? E que possivelmente existia um perigo de vida iminente com ele pelos fatos acontecidos. A integridade física. A integridade física dele, que aí seria uma causa de fato. Se houve. E aí a gente tem que pensar. Assim, estou longe de falar do profissional que acompanha o atleta, que não estou aqui para isso, jamais seria até uma falta de atenção. Mas é uma coisa para a gente refletir. O que seria atentar com a vida do atleta? Seria o acontecido, que dizem que até que quando o vidro do carro dele não foi atingido, não foi no dia que teve a suposta invasão lá no Frasqueirão, né? É o que tentou se trabalhar lá nos autos, isso. E aí, vamos lá, toda vida que uma torcida organizada invade um centro de treinamento, então todos os atletas podem pedir rescisão indireta? Isso traz uma insegurança jurídica enorme, né? Óbvio, os clubes têm que prezar e garantir a segurança dos atletas, não é isso que eu estou dizendo, é por obrigação, são funcionários do clube, qualquer funcionário, o clube tem que dar o maior suporte para que nada aconteça, porque também não pode ser isso. Mas diante disso, eu acho que é uma coisa que tem que ser evidenciada. O clube tinha atitudes para que isso não ocorresse? Depois do acontecido, melhorou o procedimento de segurança para que isso não voltasse a acontecer? Eu acho que são isso e outras coisas que tem que ser evidenciadas no caso concreto. Breno, eu respeito bastante os profissionais, né? Mas eu sempre, no meu entendimento, isso não deixa de ser uso de má fé. Uso de má fé. Eu sei que para você é até difícil falar sobre isso, porque é um companheiro de trabalho e tudo. Agora, se eu sei que o meu atleta não foi ele que solicitou, no caso, se eu sei que o clube que o meu atleta pertencia não foi o clube que pediu a rescisão contratual, tá certo? Se eu sei que não houve, na realidade, em momento nenhum por parte do clube, né? Há 2 meses de FGTS em atraso, mas isso não é quebra de contrato. Isso não é quebra de contrato. Quebra de contrato seria se o clube deixasse de pagar e dissesse, olha, a partir de hoje você não entra mais nem aqui. Aí seria quebra de contrato. O ABC não fez nada disso, tanto é que o ABC provou através dos autos que o FGTS estava em dia, pelo menos é o que se informa, né? E principalmente que não houve por parte do ABC em momento nenhum essa intenção de quebrar o contrato, né, Breno? Perfeito. Qual é o grande padrão, Pedro e Hugo? O grande padrão é o quê? Aquele clube que ele tem várias dívidas, é aquele clube que tem vários salários em atraso, é aquele clube que deve direito de imagem há certo tempo, aquele clube que não paga a FGTS. Essa questão de não pagar a FGTS total do contrato de trabalho é bem comum.
E aí, diante de todas essas evidências, você diz, amigo, como você não cumpriu sua parte contra o clube, eu quero que lhe obrigar a você rescindir meu contrato. Existe uma quantidade mínima de meses para... 90 dias. Fala 90 a Lei dias. Geral do Esporte, fala pelo menos 90 dias. E E aí, não foi o caso. Não. Bom, pelo que o juiz entendeu na sentença, não. Pelo que está nos autos, não, né? Está nos autos. Eu não vou ter mais, pela prova dos autos, entendeu que não. E também, pelo que eu li, o que ele alega que foram 2 meses de salário, 2 meses da FGTS, mais essa questão do perigo iminente à saúde. Foi o que ele se baseou para entender que existia uma rescisão de contrato de trabalho imediata. E aí, assim, se equipara isso a uma possível agressão que ele sofreu dentro do clube, alguém deu um murro, alguém atentou-se diretamente contra a família, existiam salários em atraso. Então, entre os comparativos, é que às vezes a gente tem que entender o que o juiz se baseou e o que é que está posto, porque muitos atletas me procuraram, Pedro. Breno, então quer dizer que toda vida que eu entrar com o clube, eu vou ter o prejuízo de 2 milhões de reais. Não é assim. Então, cada caso é um caso. É lógico, entendeu? Lógico. Se teve atletas que me procuraram, que dizem, Breno, eu queria rescindir porque eu tenho uma proposta lá fora, uma proposta muito boa. A depender do caso concreto, eu digo, olha, amigo, infelizmente, pela sua situação, vamos sentar e negociar com o clube a sua ida. E a gente vai ter que indenizar o clube, porque todo contrato é direitos e deveres. Mas, Breno, isso não seria o lógico, o óbvio? Quer dizer, se, como você acabou de dizer, eu tenho direitos e tenho deveres, eu tenho ônus e tenho bônus, ok? Ora, se na hora em que o clube me manda embora, o clube tem que me pagar, seja através de um acordo, seja na justiça, por que não eu, quando recebo uma proposta, também procurar o meu advogado ou procurar até mesmo o clube ou o meu empresário, sei lá, e dizer, olha, eu tenho uma proposta, vamos dizer, eu tenho quanto para pagar? Eu tenho 6 meses de contrato a cumprir, eu tenho, no contrato diz que quem sair tem que pagar, ou quem deixar tem que pagar, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um mês, né? Vou pagar um mês, ou vocês vão estar livres, eu faço um acordo aqui, liberando vocês do pagamento de qualquer multa contratual. Não seria muito mais cômodo, muito mais correto por parte dos atletas também, Breno? Como as decisões são feitas e tudo, principalmente, qual o grande problema? Muitas vezes não se tem um acompanhamento full time, que a gente chama, né? O ideal é que o atleta tenha o ideal tem que ter uma assessoria financeira? Tem. O atleta tem que ter uma assessoria jurídica? Tem. O atleta tem que ter uma série de coisas para que ele não tome atitude de qualquer jeito. Não estou falando que Felipe tomou. Não é isso que eu estou aqui afirmando, pelo amor de Deus. Mas que de uma decisão em primeira instância, ele teve um valor a receber do ABC bem menor do que foi pagar. Você perguntar, com certeza não foi boa para ele a decisão, né? Com certeza. Então, assim, não estou falando do trabalho do atleta, do colega. Não é isso, dizer que o colega pensou errado, que isso, não estou me metendo no trabalho do colega. Eu estou falando uma constatação de uma decisão tomada gerou um prejuízo financeiro. Já foi oficializado ou cabe recurso? Não, cabe recurso. Cabe. Foi uma decisão de primeira instância, né? Cabe recurso aqui para o TRT, se ele sentisse que não satisfatório, cabe recurso para o TST e o processo deve seguir ainda isso. Pode completar. Não estou dizendo aqui que é uma causa, que o povo usa muito a expressão, coloca causas perdidas. Não. Ele pode reverter? Pode. Ele tem base legal para tentar isso? Tem. Mas será que uma conciliação no começo não seria o ideal? Não sei, eu não estava lá dentro para saber como é que foi o tratamento disso. O que eu vi no processo é que houve uma proposta de um clube de fora e o ABC, pelas condições, não se interessou. E aí foi que aí se tentou as previsões diretas. Ô Breno, mudando de assunto, permanecendo nele, no caso do futebol, como é que você vê essa relação hoje, no caso do América Futebol Clube, no caso SAF, né? Muito tem se questionado, eu sei que você não gosta de se envolver tanto, até porque você é um cara que torce pelo América e faz muita questão de deixar claro que não prefere não profissionalmente haver esse envolvimento tudo. Mas o porquê de tantos questionamentos, por exemplo, de ex-diretores, até onde você sabe, em relação ao contrato feito com a SAF? Vamos lá. O contrato feito com a SAF foi, no dia eu ouvi falar de muitas pessoas, e que assim, não se abriu propostas para outras empresas. É o que dizem. Se é verdade ou não, Breno não sabe, Breno não estava lá no dia. Eu acompanhei só no último dia da última votação, que eu estava lá acompanhando um cliente meu. Mas houve muitos questionamentos, houve da celeridade da forma que foi feito. Mas sim, eu acho que a questão da SAF no América, se não existia algum possível
comprovação de envolvimento equivocado de alguém ou alguma coisa desse tipo, são águas passadas e agora a gente vai ter que rezar para que dê certo, né? Porque assim, ou se tem uma mácula muito grande ou está consolidada. Não tem muito o que se fazer. Agora, é estranho, né? Breno, Pedro, você que está em casa, essas contratações que foram feitas, a chegada do técnico Thiago Carvalho, me parece que o processo ainda estava em andamento, e aí, quem que bancou essas contratações? Já era a SAF, mas ainda não estava oficializada a SAF. Você tem alguma informação a respeito disso? Porque me parece que não houve uma transparência em relação à América sobre essa situação dos valores que foram pagos para a chegada desses profissionais, né, Pedro? Olha, eu concordo demais, Hugo. Eu só vou mais longe um pouquinho. Eu sei que para Breno é até complicado falar sobre isso, mas a minha pergunta que eu faço diariamente é a seguinte: será que se o América não tivesse hoje com o SAF, nós teríamos candidato à presidência do América? Será que teríamos disputa? Sabe, por que essa pergunta, Pedro? Porque no passado bem recente, 2005, 2006, 2014, né, quando houve renúncias, quando o presidente Zé Rocha, né, presidente do Conselho Deliberativo, também assumiu o executivo, tudo, por falta de quê? De candidatos a presidentes. Hoje não. Ainda bem que nós temos, pelo menos até hoje, né, nós temos 2 candidatos a presidente, Hermano Moraes e José Ivanaldo Souza. Hermano, que recentemente foi convidado e disse que não tinha tempo, porque tinha o problema da sua eleição, né, para deputado estadual, e o próprio José Ivanaldo Souza, o atual presidente, que também deixou muito claro que não tinha intenção nenhuma de ser presidente do América. Depois foi convencido e foi ser presidente, mas deixando claro também que só seria por um mandato, e agora é candidato à reeleição. Então, eu sempre faço esse questionamento, sabe, Breno, Hugo, você que está em casa, porque quando tem dinheiro é muito fácil ser presidente, é muito bom, todo mundo quer ser. É muito cômodo, né? Sabe, eu lembro do América na Série D, sabe, uma coisa assim, um desespero para ver se encontrava um candidato a presidente, sabe? Hoje não, eu não duvido, eu não sei se é hoje ou é amanhã, né, a data limite, né, para a inscrição de chapas, eu não duvido nada, se de repente aparecerem mais 2, 3, né? Tem SAF. Mas a princípio são 2, né? São 2, né? Pelo menos a que está na mesa. Encabeçada por Souza, o atual presidente, e a encabeçada pelo ex-presidente Hermano Moraes. Deputado estadual. Que deixemos bem claro aqui o seguinte, que são legítimas, tá? Que são legítimas. Tanto a de José Ivanaldo Souza tentar a sua reeleição, como de Hermano Moraes de querer voltar a ser presidente. São legítimas, né? Agora, eu questiono muito, sabe, Breno, essa história de com dinheiro tudo se torna mais fácil, amigo. Vamos lá. Eu particularmente, eu não vejo nenhuma das duas, que tem jeito de dizer, não, o senhor disse que não ia ser e depois mudou de ideia para ser. Para mim, é uma decisão muito pessoal dele, a gente tem que respeitar. Ele disse várias vezes que não era candidato à reeleição. Talvez, eu não sei se por um âmbito político, são uma coisa que Breno acha, por a oposição ter se juntado, por alguns ex-presidentes terem sido muito contra a questão da SAF, ele viu que talvez esses presidentes pudessem recuperar o poder e aí decidiu-se ir para a eleição. E também muita gente fala a questão de Hermano. Não, Hermano ser candidato depois da SAF, eu acho que isso influencia também. É muito difícil você gerir uma América antes de uma SAF sem recurso nenhum, sem prospecção de venda nenhuma. O América passou-se muito tempo, inclusive queria até parabenizar a Ariel, a João Paulo, os meninos, né? De que eu particularmente dizia muito isso. A base do América era um negócio de qualquer jeito. Assistisse o Sub-20 do América no ano passado, era assim, joga a bola para frente e vê o que é que dá. E se não existia uma organização, João Paulo organizando o time, João Paulo, inclusive, uma excelente profissional. Mas qual era a prospecção que o América tinha 2 anos atrás de venda de algum boy da base? Zero. Nenhuma. Mas Breno, pegando um gancho aí no que você está dizendo, né, é muito interessante, porque se você voltar um pouquinho no tempo, como eu citei há 2 minutos, né, se você fosse conversar com a maioria dos conselheiros do América, o que é que era dito? Não, meu papagaio está falando, e aí ele falando pediu que eu não fosse candidato. Meu cachorrinho late muito quando eu falo em América, diz que não, sabe? É uma digamos assim, ele está querendo dizer que eu não seja candidato a presidente. Não, agora que tem dinheiro, vai chover. Agora o cachorro deixou de chiar, o papagaio deixou de falar, todo mundo agora... E a responsabilidade diminui, se você tem uma SAF ali, né, cuidando do futebol... Então, né, o que eu quero dizer com isso, sabe, Breno, Hugo, você que está em casa, é que no fundo, não existe esse amor todo que todos dizem ter pelo América, ou pelo ABC, ou pelo Vasco ou pelo Flamengo. Existe sim
Aquela coisa da comodidade. Agora é cômodo eu ser presidente porque tenho dinheiro. Do prestígio também. Claro, né? cara. Do poder. Entendeu? Então, isso é que me deixa, sabe assim, porque o torcedor, ele se ilude com isso. Nossa, como fulano é bonzinho, viu? Ele vai ser candidato a presidente. Nossa Senhora, que sacrifício. Por que não foi antes? Não, mas cara? quando o Souza topou ser presidente do América, ele pegou num momento bem conturbado. Bem Sem complicado, dúvida né? nenhuma, sem E dúvida aí a gente nenhuma. tem que realmente Sem destacar, dúvida né? nenhuma, quando ninguém queria. E ele O próprio América disse... afundar, tudo bem que ele conseguiu o título e voltou, E né? ele próprio pra disse, Série D. Souza, que não tinha pretensão nenhuma de ser candidato a presidente do América. Agora, depois de tanta torcida cobrar, ele foi, beleza. Só que durante o mandato ele também deixou muito claro que não tinha pretensão nenhuma de ser candidato à reeleição. Entendeu? E é candidato à reeleição. Como Hermano Moraes, quando convidado foi, antes de Souza topar ser presidente, Hermano disse o quê? Não, eu não posso ser candidato a presidente porque eu tenho eleição para deputado e vou apostar tudo, todos os meus fichas na minha eleição para deputado. O que eu quero dizer, Hugo, é o seguinte, é que com o dinheiro tudo se torna mais fácil. Você entendeu? Se o América não tivesse SAF, apareceria algum candidato, o próprio Souza seria candidato à reeleição, Hermano Moraes ia abrir mão de ser deputado estadual para ser candidato à presidência do América. Você entendeu? É essa a minha pergunta que eu faço sempre. E eu sei que Breno, como conselheiro, como torcedor do América, né? Ele sabe muito bem, porque ele acompanha, tem muitos amigos do meio jurídico também, porque você hoje tem dois Américas, né? Tem um América dos, eu chamo cardeais, deixar muito claro, não é pelo lado pejorativo, muito pelo contrário, tá? Porque são pessoas que sempre estiveram à frente do América, e do outro lado você tem José Ronaldo Souza, mais aqueles próximos dele, e que apareceram aí, que faziam parte desses cardeais que agora estão do lado de cá, pessoas como a Ricardo Bezerra, o José Maria Figueiredo e também o Valmir Nunes, que vamos deixar bem claro, é uma opção, pessoal. É cada um. Eu vi alguns torcedores tem a liberdade, criticando, né? sabe? Pô, mas Ricardo Bezerra... Desculpa, qual o problema? Ricardo é adulto, pô. Ele pode ir pro lado que ele quiser. Padangue está em qual dos lados? Não sei. Pode ir Não se manifestou, né? O cara pode ir pro lado que ele quiser. Não vejo nenhum problema nisso, não. Nenhum problema nisso. Nenhum. Todos são adultos. Eu só fico assim, sabe, de orelha em pé, é porque tem a SAF. Se não tivesse a SAF, eu duvido muito que nós tivéssemos essa discussão toda para ver quem seria presidente do América. Olha, vamos acompanhar, Pedro Neto, Breno, você que está em casa, somos da capital potiguar, somos natalenses, somos nordestinos e ficamos contentes com a classificação para a final da Sul-Americana do Fortaleza. Temos aí as imagens, né? Olha, Igão exibindo no Master, o Pikachu como titular, né, Pedro? Breno também aí. O Pikachu entrou no lugar do Marinho, né? Ele entrou no lugar do Marinho. E tá aí o Corinthians. Essa bola cara a cara, né? Que o Yuri Alberto perdeu. O Corinthians teve uma bola ali, né? Hugo, eu não vejo como perdeu. Para mim, o goleiro fez uma grande defesa, sabe? Às vezes as pessoas também têm o hábito, né? Ah, o cara perdeu. Meio fechou o ângulo mesmo ali, cara, né? Então vamos dar o mérito também ao goleiro, entendeu? Vamos dar o mérito ao goleiro, né? E o elenco do Fortaleza é bom, né, Pedro? Muito bom, cara. Não é apenas o time titular, eles possuem um elenco. Você sabe o que mais me chama a atenção, cara? É porque o Fortaleza passou 8 anos, cara, na Série C. 8, tá? E nunca, literalmente nunca, o Fortaleza... Foi um bombardeio, né, Hugo? Foi um bombardeio, cara. Amassou o Corinthians, né? Foi um bombardeio, literalmente um bombardeio. Olha o gol do cara. Pikachu, o mérito de se levantar rápido. Ó. Se levantou rapidinho, tirou a marcação e na pequena área também tirou do Cássio. Pois é, cara. Pikachu que teve um técnico, Breno, você que é vascaíno, aquele não sei o que, Cabo, né? Nem a tenente, Marcelo Cabo, nem a tenente ele chegou, né? Mas aí, como Cabo, ele disse que Pikachu não servia para o Vasco, dispensou o Pikachu, né? E incrível, o interessante é que o Pikachu era lateral direito, era um lateral ofensivo, mas era lateral direito. Ele é o Coringa, ele é um polivalente. É polivalente. É um jogador que atua em todas as faixas de campo. Todas as faixas do campo, é um cara que, no alto aí de seus 31 anos de idade... E aí o gol de um lateral que vem se destacando, o Tinga. Pois é. E outra, identificado com o Fortaleza. O Tinga, se eu não me falha a memória, já está no Fortaleza desde a Série C. Não é isso, Pedro? Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu vou buscar aqui, mas... É bem antigo. Viu? Ele já está há muito tempo lá no Fortaleza. E o que me chama a atenção no Fortaleza, cara, é o quanto o Voivoda tem esse elenco do Fortaleza na mão, né? É incrível, rapaz. Ele tira um, coloca o outro, mexe aqui, mexe ali, e todo mundo sabe
aceita numa boa, como diz o outro, porque você percebe que os jogadores, né, eles têm um comandante na concepção da palavra. Eles não têm um cara que está ali no banco ou que está ali, sabe, assistindo a partida, somente assistindo a partida. Não, tem um comandante. Tanto é que o Voivoda já teve propostas de Atlético Mineiro, do próprio Corinthians, Vasco da Gama, e abriu mão de todas essas propostas que ele teve. Agora o Corinthians, por sua vez, com um elenco envelhecido, né? Muito envelhecido. Um grupo, né, de jogadores Muito. que já estão em declínio, né? Muito. Fábio Santos, por exemplo, falhou dos gols. Agora se você pensar, falando de SAF, de América, muitos falam, o Fortaleza Não é tem SAF. O Fortaleza? Não, Não, ele não tem SAF. Ele tá virando SAF, mas o SAF Fortaleza ele tá abrindo para capital aberto. Isso. Mano, ele é um clube, ele tá abrindo para capital aberto, mas ele não vai, por enquanto, vender as cotas dele para terceiros, para alguém explorar, não. Ele simplesmente viu uma possibilidade maior da arrecadação. Isso. Onde você vai poder comprar, como você compra uma ação da Petrobras, uma ação da Nike, uma ação dessas de capital aberto. Você vai poder comprar uma ação do Fortaleza. Que bacana. É uma forma de arrecadação. Sem o clube passar a ser SAF. Sem se tornar SAF. Exatamente. Por falar em SAF, seguindo com o assunto, o Botafogo, que é SAF, assim como o Vasco é SAF, ontem uma bomba, né? Uma bomba à noite, só se falava nisso, a demissão do treinador, do líder do campeonato, porém um time que vem no segundo turno com a campanha de rebaixado. A gordura foi tanta, Pedro, que o Botafogo não vence há 4 jogos, 5 no geral, se contarmos a Sul-Americana, e mesmo assim ainda tem 7 pontos de vantagem para o Bragantino, 8 do Palmeiras, 8 para o Grêmio, 9 para o Flamengo. O treinador caiu. E aí, uma decisão acertada? Acertada, Hugo. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, você lembra, quem nos acompanha também, no início da competição, quando o Botafogo deu uma descolada legal, e eu falei, o que me preocupa é porque eu não vejo o Botafogo com elenco, eu vejo o Botafogo com uma equipe, tá? E aí, para complicar mais ainda, né, o técnico Portuga me coloca o artilheiro da equipe no banco de reservas. Ah, não, mas aí eu tirei para colocar o Diego Costa, que é um jogador veterano, que é um jogador experiente. Tudo bem, que seja. Mas você não... Olha, é por isso que eu discuto muito essa história, quando você diz assim, jogador tal de qualidade, Breno, tá se arrastando em campo. Só que aquele jogador tal de qualidade se arrastando em campo, ele decide numa bola. Aí às vezes você tem 11 caras correndo atrás dela, mas que chegam diante do gol e não sabem o que fazem. E o centroavante é uma posição que é bem subjetiva, porque se a bola não chegar, amigo, o cara vai ficar inativo em campo, né? Tá aí Paulo Sérgio no ABC, cara. Que eu vejo muitos torcedores reclamando do Paulo Sérgio. Em algumas ocasiões até eu concordo com os torcedores, mas na grande maioria das vezes só chega a bola quadrada pro cara, ela não chega redondinha, velho. Como é que o cara vai por fazer gol se a bola não chega, velho? Chegou agora, ele marcou, né? Pois é, e mesmo prensado, mas ele marcou, senão uma bola muito bem dada pelo Tony Anderson, né? Então, é preciso, sabe, quando você fala de Botafogo, o Bruno Lage, por exemplo, perdeu a mão. Tanto é que foram os próprios jogadores que impediram a sua demissão. E Lúcio Flávio, que inclusive tem raízes aqui em Natal, não sei se vocês sabem. Tem raiz Flávio. Aqui, tem raiz, e já jogou no ABC, E né? o Carly, que até outro dia estava jogando, zagueiro. Né? Eles vão formar uma dupla. E aí? Breno, fala aí rapidinho, estamos chegando no final. É um risco para o Botafogo? Eu não sei como é que está o mercado, como é que... Eles conhecem o grupo, né? Isso é um ponto positivo. O grupo, eu acho que para a forma interina, acho que é a melhor opção. Não sei como é que eles vão fazer, como é que é um trabalho. Achar um técnico tão bom como o Luiz Castro não é fácil. Né? E aí vamos ver o que é que esperando que eles... A minha preocupação, sabe, Breno e Hugo e você que está em casa, é porque os nomes que eu vi hoje de manhã que poderiam assumir o Botafogo chegam a dar arrepios, né? Mas ali a imprensa forçando, não? Ou será que ventilar? Estão ventilando? Não, ali não é a imprensa forçando. Ali são os jornalistas empresários querendo colocar os deles. E existe um pouco aqui também, né? Aqui também tem muitos, né? São os caras querendo colocar os deles. Aí Sampaoli, o Crespo, quem foi o outro? Foram 3. Domenech, não? Não. Sampaoli, Crespo Vitor e tem Pereira. mais um, Vitor Pereira, né? Quer dizer, só pode ser piada. Pode ser não, é piada, né? Porque eu não acredito... Querem indicar Vitor Pereira quer que afunde ainda mais o Botafogo. Né? Pelos últimos trabalhos desses caras, como é que você pode? Mas aí é como eu digo, né? São aqueles jornalistas empresários que bota meu amigo Breno aqui, ele conhece muito a história do professor, né? É o professor Breno, que aí o cara vai. Não tem nada disso. Eu concordo demais com o Breno, com o Hugo. A melhor coisa a fazer hoje é o Lúcio Flávio e o Carly. É isso. Bom, agradecer demais a vocês pela audiência, pela sintonia. Mais um programa Câmara Esportiva na conta.
Grande Breno Dantas, obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Nada, Hugo, sempre um prazer. Obrigado a Pedro, obrigado ao pessoal da Câmara Esportiva, a Câmara Municipal de Natal. Estou sempre à disposição para vocês, tá? E segue aí a DV Breno Dantas, a gente comenta semanalmente assunto do direito esportivo. ADV Breno Dantas, sigam lá. Valeu, Pedrão, tamo junto. Grande abraço, Hugo. Muito obrigado mais uma vez a Breno, né, pelo espaço aqui e a você que está em casa também. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Valeu, minha gente, até amanhã. TV Câmara Natal, 20 anos.